O que nós não podemos, o João Bem-vindo até esclareceu isso muito bem há pouco tempo, nenhum membro da associação, nenhum diretor da rádio vai tirar lucros, vai conseguir lucros com o funcionamento da rádio. O próprio estatuto da associação, o regimento interno da rádio, já estabelece que todas as sobras de receita, ou seja, deduzidas as despesas ordinárias de cada mês, a sobra de receita, que na linguagem contábil aí se chamaria de lucro, não é? Isso é reinvestido na rádio, reinvestido em equipamentos, em formação e capacitação de pessoal, enfim. Então, a rádio tem receita X no mês, tirou-se todas as despesas, salário do pessoal que trabalha, água e luz, das taxas, todas as despesas, a sobra será para investimento na própria emissora, equipamento e capacitação pessoal. Posso dar uma verdadinha nisso? É assim, se a gente tomar, por exemplo, uma cooperativa, a cooperativa também é sem fim lucrativo. No entanto, ela compra e vende mercadorias ou produtos e serviços. Quem vende só vende com resultados financeiros. No final do ano o balancete tem uma sobra positiva, porque se não fizer isso, como vai sustentar os funcionários? E, inclusive ela é para melhorar a condição de vida dos associados, no caso da cooperativa. Então, ela não tem lucro, mas ela tem uma sobra que é dividida entre os associados. No caso da cooperativa, a rádio ou qualquer associação, quando se trata de associação sem fins lucrativos, isso não quer dizer que ela não possa arrecadar dinheiro das mais variadas formas, seja através de doação, e aí a gente aproveita para, se alguém quiser fazer uma doação, assim, tipo, mensalmente depositar R$5, R$10, sei, uma quantia para os cofres da emissora, será muito bem-vindo, será aceito com toda a boa vontade. Mas ela também pode ter outras formas de lucro. Pode, inclusive, vender o anúncio através do apoio cultural. São pessoas que acreditam no projeto da comunicação de massa democratizado e que, portanto, fazem essa proposta de vender os seus produtos através desta emissora. Quando a gente diz sem fim lucrativo, quer dizer que o fim do dinheiro que é arrecadado não é para dar lucro a ninguém. Quer dizer, nenhum de nós nunca vamos ganhar nenhum centavo desta emissora, a não ser algum que preste um serviço permanente à rádio, seja um funcionário, um locutor, um diretor que esteja à disposição. Mas, fora disso, só porque é sócio... Um exemplo concreto é, por exemplo, do J. Pereira, que é sócio, e dentro da associação foi escolhido para administrar a rádio. Então ele vai prestar um serviço profissional direto à emissora. Aí é outro caso que tem que ter um salário, etc. Salário pelo serviço que ele está prestando e não por ser sócio desta associação. Então, mas é preciso ter o dinheiro, inclusive, para isso. Como é que vai pagar o transporte do pessoal? Como é que já estava me contando aqui as formas que estão, as saídas que estão apontando, tipo trocar anúncio por vale transporte, para que as pessoas possam vir se deslocar da sua residência até aqui, os funcionários. Hoje ainda tem muita gente que presta serviço gratuito à rádio, de boa vontade, porque quer ver o projeto andar, o projeto crescer. Então é desse jeito, pode fazer o anúncio, pode pagar esse anúncio, o que não pode é o lucro ser dividido entre os associados, porque ela é sem fim lucrativo. Outra coisa interessante que eu estava observando aqui é a quantidade de perguntas que tem chegado até aqui no nosso estúdio, via telefone. Imaginem vocês que o telefone foi instalado ontem à noite, né? O telefone foi instalado, nós alugamos um telefone de uma pessoa da comunidade que nos cedeu. É quase que um aluguel simbólico, né? Mas para colaborar com a Rádio Junco FM. E apesar de ter sido instalado ontem à noite, nós já tivemos aqui mais de 30 perguntas e tem mais um calhamaço aqui para ser feito. Então isso demonstra que a rádio está tendo uma boa audiência. A gente agradece a você que está em sintonia conosco agora. Quero mandar um abraço especial para a Verônica Menezes, que é também diretora da CCDEP, que com certeza está nos ouvindo nesse momento. Rádio Comunitária Junco FM, programa Rádio Debate aqui pelas ondas da 99,9 e você pode fazer a sua pergunta pelo 422-4918. A respeito da democratização das comunicações, saiu uma matéria
exclusiva aqui no Jornal da FENAGE, dizendo mais ou menos o seguinte: em junho, depois de ser aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, a lei que prevê a criação do Monumento à Liberdade de Imprensa foi sancionada pelo governo Cristóvão Buarque. O monumento, que já recebeu parecer favorável do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, terá que ser erguido em até 2 anos, numa parceria entre o governo do Distrito Federal e a Federação Nacional dos Jornalistas, e vai ocupar uma área ao lado do monumento de Juscelino Kubitschek, no eixo monumental de Brasília. Mais uma pergunta aqui do Idelito, do centro da cidade, ouvindo a rádio comunitária Junco FM. Como surgiu a rádio Junco FM? Vamos apelar aqui para a nossa memória viva da CCDEP, Rufino. Olha, a ideia da rádio surgiu pela necessidade da gente se comunicar. E como o espaço para o movimento popular, para o movimento sindical, para as pessoas das periferias, eram muito restritos nas rádios comerciais, então foi surgindo, discutindo ideias de como combater esse monopólio da comunicação. E a alternativa seria a rádio comunitária. Ela existia já, sobretudo nos grandes centros. São Paulo existe mais de 5.000 rádios, quer dizer, havia já um movimento nacional. E nós nos integramos a este movimento. Final do ano passado começamos a apostar na ideia, e aí já no início do Final ano... de 95. Final de 95, perdão. No início de 96, fundamos a associação, organizamos a associação, e aí compramos aos poucos, os poucos equipamentos que nós temos, que ainda são poucos. A gente escuta este som de qualidade, porque os equipamentos, os poucos que tem, são realmente de qualidade, e os nossos profissionais também são de qualidade. Por isso que você escuta esse som estéreo aí potente no seu... Onde ela consegue sintonizar é um som muito, muito bom, né? Por isso que não, ela surgiu desse jeito, da ideia da gente poder democratizar a comunicação. Como não se tinha espaço, o espaço era restrito, então a alternativa era criar uma rádio livre. A gente chamava inicialmente de rádio livre, você está chamando de rádio comunitária. Por quê? Porque todo mundo pode participar. Você que está ouvindo nesse tempo pode ser sócio da nossa associação, pode pertencer de corpo e alma à CCDEP e, evidentemente, à Rádio Junco FM, né? Pode vir, se inscrever, participar e tudo, tá certo? Então, eu queria, inclusive, voltar a uma pergunta que saiu antes da história de como é que as outras emissoras estão vendo isso, e a gente começou a dizer que estão, por enquanto... respeitando, mas essa coisa é muito interessante. Quer dizer, agora nós estamos no páreo, não dá para você agora, uma emissora de rádio, pelo menos se tiver um diretor inteligente, jamais vai no ar dizer que rádio tal não presta aquela outra, porque isso desperta inclusive curiosidade. Eu acho inclusive que muita gente começa a sintonizar no 99.9 porque escutou falar que tem uma rádio que é pirata, uma rádio pirata, diz que tem uma rádio pirata lá no Junco, então as pessoas começam a despertar a curiosidade de saber o que é isso, e aí vão ver que a pirataria é formidável nesse sentido, né? Diz, começa inclusive a saber, a entender que nem sempre o que é ilegal é ilegítimo, tá? Ou é ruim, é perecível à sociedade. Começa a perceber que às vezes tem coisas que são muito boas, que vão contribuir muito para a vida social das pessoas, e que, no entanto, há leis que proíbem, ou há pessoas que querem proibir que isso aconteça. Então eu acho que a inteligência que são os diretores das outras emissoras, eles jamais irão se tentar colocar no ar um debate para tentar obstruir a nossa emissora. Eu acredito muito nisso. Eu só queria acrescentar que depois de toda essa história do final de 95 para cá, nesse mesmo período, nós da CCDEP entramos também em contato direto com as demais rádios comunitárias do Piauí, que hoje já são 28. 28 as que estão cadastradas na Associação de Radiodifusão do Estado do Piauí, que é a ARCEP, da qual nós, da CCDEP, participamos da fundação e somos filiados. Nós, o grupo da ARCEP, por sua vez, é filiado à Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, e já estamos discutindo a possibilidade, agora isso vai ser uma outra discussão em Assembleia Geral, para saber se a CCDEP se filia ou não nesse momento
a Associação Católica de Rádios Comunitárias. Isso é uma outra discussão que já começa entre os membros da CCDEB. Rádio Comunitária Junco FM, programa Rádio Debate, aqui do Junco mesmo. Ela quer saber por que os locutores trabalham como voluntários. Primeiro, porque a rádio não tem dinheiro para pagar, né? É verdade. E segundo, porque há tanta boa vontade dessas pessoas que eles não estão preocupados nesse momento em ganhar dinheiro, mas eles estão preocupados em contribuir para que a emissora cresça. Na esperança, a associação, eu acredito, teria a maior vontade de pagar até um salário muito digno para essas pessoas. Acontece que como é uma comunitária, ela é pequena, ela não tem ainda, não está organizada, não chegou ainda no ápice, no pique da sua potência e da sua organização, então vai se fazendo através do voluntariado. Não há nenhuma pressão para ninguém trabalhar, mas as pessoas até têm muito boa vontade. Eu me lembro que no início da rádio era uma briga dos meninos querendo trabalhar aqui, quando estava só em fase experimental, só passando música, anunciando o prefixo da rádio, era uma briga porque uns queriam ficar 2 horas, outros não queriam deixar porque eles também queriam trabalhar. Para eles era uma novidade, e para todos nós é uma novidade boa. Ô Márcia, uma coisa que eu lembro agora é de uma sabedoria do Padre Toninho que comentava sempre com a gente: toda criança para aprender a caminhar tem que engatinhar primeiro, e nós estamos aí começando a ficar de pé para poder andar. E com relação a isso que você perguntou, na realidade a rádio não tem recursos para pagar de fato o que cada profissional que está aqui merece receber. Agora, a própria rádio, juntamente com o pessoal, os locutores, apresentadores, os operadores, por exemplo, aqui nós temos aqui um amigo, o Carlos Herbert, que está aqui conosco agora. Com todos eles nós estamos conversando e discutindo formas de viabilizar a remuneração. O J. Pereira, que está administrando a rádio, está muito envolvido com isso agora junto ao pessoal. Cada um de nós, seja da diretoria da associação, seja o J. Pereira, seja o operador, seja o locutor, a Eleni, que é a secretária, cada um de nós está empenhado na venda de anúncios para que possamos viabilizar e garantir a gratificação, a remuneração conforme o caso. O importante é saber que todo este grupo está trabalhando em sintonia e que a gente não vê em momento algum no semblante de qualquer um vamos dizer, uma insatisfação do ponto de vista de que não está recebendo dinheiro, não está sendo remunerado. Pelo contrário, nós sentimos a alegria de cada um em estar contribuindo de alguma forma para que a rádio não saia do ar, para que o projeto não desande nesse momento. E se Deus quiser, com esse empenho de cada membro da equipe, a rádio vai conseguir recursos para remunerar todo mundo. Exato. E sem menosprezar o trabalho dos outros, né? A gente lembra aqui o Renato, que assim que a rádio começou a entrar no ar e tal, em fase experimental, ele passou a operar aqui a rádio. Como a rádio era vizinho à casa paroquial, o Renato praticamente passou a morar na casa paroquial, né? Mas o Renato, gentilmente conhecido por nós como Spa Passado, né? Acabou com muito bom, nosso operador de rádio. De modo geral, para encerrar, faltando apenas 5 minutos para o meio-dia, de modo geral, as emissoras convencionais, na opinião de vocês, estão cumprindo com a função específica de educar socioculturalmente, politicamente, como expressa a Constituição Federal, ou isso deixa muito a desejar, não só em nossa cidade, mas a nível de Brasil? Pergunta se as emissoras convencionais ou as comunitárias? As convencionais. As convencionais. Eu acho que na sua totalidade não. Falta ainda muito compromisso dessas emissoras no sentido de incluírem na sua programação temas que possam vir a formar a opinião, a informar, a noticiar com verdade, digamos assim, com o interesse de formar essa população. Nós temos, por exemplo, tomemos por exemplo a programação que temos das emissoras locais, que salvo alguns programas que têm uma preocupação com o nível cultural, com o nível informativo e com outros valores da sociedade, na verdade são programas que não têm nenhum interesse de atingir esses objetivos. Então, eu acho que a partir das próprias rádios comunitárias isso pode mudar, né? A partir do momento em que as rádios comunitárias suscitarem o debate, suscitarem as questões de interesse coletivo maior, suscitarem a divulgação da cultura nossa, cultura do povo, das músicas locais, dos artistas da nossa terra,
daquelas pessoas que fazem arte, das pessoas que contribuem para que tenhamos uma sociedade melhor. A partir disso, quem sabe as próprias rádios convencionais não modifiquem a sua programação e contemplem também esses aspectos, né? Eu queria só um momento, Jota, me reportar ao assunto anterior para esclarecer o seguinte, porque nos blocos do apoio cultural aqui, as pessoas poderiam até se perguntar, mas como é que não tem dinheiro se na hora do apoio cultural é tantos anúncios, são quase 5 minutos de anúncio? É bom que se diga o seguinte, a rádio comunitária está trabalhando na venda de anúncios com preços super inferiores às outras. Nós estamos trabalhando com a metade ou menos da metade do preço nos anúncios que as emissoras convencionais estão trabalhando. É isso aí. Nós agradecemos sinceramente a presença do senhor Hildebrando, Antônio José, João Bem-vindo e também do Rufino Almondes. Colocamos aqui os microfones da Rádio Comunitária Junco FM para as considerações finais. Para finalizar, eu gostaria apenas de lembrar de eu conversei ontem com uma pessoa e ela me falava da seguinte preocupação. Mas com o surgimento das rádios comunitárias, agora cada currutela vai ter uma rádio comunitária. Ora, mas é isso que nós queremos, é que cada comunidade, cada localidade tenha a sua rádio comunitária. Por que a Sussuapara não pode ter sua rádio comunitária? O Geminiano, Alagoinha, Caridade do Piauí, Padre Marcos. Por que esses municípios, sobretudo os que não são assistidos por nenhuma rádio, não podem ter sua rádio comunitária? É claro que a partir da legalização nós vamos ter que regulamentar a existência dessas rádios, porque nós não podemos ter uma rádio existindo dentro da frequência de outra. Inclusive há uma proposta de que todas as rádios comunitárias sejam sintonizadas em uma única frequência. Então dessa forma não poderia ter duas rádios comunitárias com a mesma frequência numa área territorial em que se chocassem sua sintonia. Mas é evidente que o surgimento de rádios comunitárias é uma coisa muito boa, porque acaba com o monopólio que um grupo de pessoas, uma minoria, poucas pessoas têm, que monopoliza a comunicação e fazem dela um objeto pessoal para seu bel prazer. Então eu acredito que as rádios comunitárias têm esse papel importantíssimo. Eu quero que surjam muitas rádios comunitárias na região, que essa população da nossa região possa ser conscientizada através dela, e para isso tem que participar. E eu acho que momentos como esse em que nós estamos vivenciando agora, essa iniciativa da rádio comunitária de proporcionar esse debate dentro desse programa Rádio Debate, que sejam alternativas que possam ser difundidas em outras rádios comunitárias, para que o debate acerca de questões como esta tenham sempre espaço dentro da comunicação. Hildebrando. Você, meu amigo, minha amiga que está nos escutando, bote na sua cabeça e se conscientize de uma vez por todas. A rádio comunitária é sua. O que nós vivemos aqui, no dia em que o Ministério lacrou o equipamento e no dia em que a comunidade rasgou o lacre, pronto, foi a prova maior e bastou isso para que nós ficássemos de uma vez por todas convictos de que a rádio agora tem o respaldo da comunidade. É desse respaldo que a rádio precisa. A rádio, como movimento, não está mais indo atrás do respaldo de um juiz, de um advogado, de um jurista, de um delegado do Ministério das Comunicações, né? Mas o respaldo de que as rádios comunitárias precisam é da comunidade. Se o povo quer, a rádio estará aí porque o povo quer. E acabou-se a conversa. Então venha você também, não fique de braços cruzados, distante, dizendo assim, deixa eu observar mais para poder me aproximar. Já está comprovado. Em Piripiri, por exemplo, o Ministério lacrou a rádio uma vez. Na segunda vez a comunidade não deixou mais. Em Bom Jesus do Gurgueia, na primeira vez em que o Ministério apareceu, a comunidade impediu, porque antes a rádio já havia conquistado a confiança da comunidade. E o que nós queremos é isto, conquistar a sua confiança. Acredite na Rádio Comunitária Junco FM, que é sua. Nós agradecemos aqui a participação dos ouvintes dos bairros vizinhos aqui, Jardim Natal, do centro, aqui do bairro Junco, né? E outros bairros aí que a gente já citou. E esperamos que a partir desse programa de hoje, Rádio Debate, você se sinta também responsável por essa rádio comunitária Junco FM, né? Passe a confiar mais, ter medo, não ter medo mais de comunicar, de dizer a verdade, porque essa rádio é sua, pode vir, pode participar, a rádio é nossa, a rádio realmente é do povo. Agradeço pelo convite para participar desse debate.
e dizer que fiquei feliz pela atitude de vocês, pela coragem de vocês. O Antônio José até me ligou no dia meio aflito, né, lá estava em Alagoinha, e ele disse: olha, o negócio não tá bom, lacraram a rádio. Eu não vacilei, eu, como diz o povo, eu não tutubiei. Eu disse: rasguem o lacre. Não foi, Antônio José? Não há outra coisa a fazer. Foi o que foi feito em São João do Arraial, que foi feito em... Por que hora, gente? Pelo amor de Deus, digam, se a gente matou, roubou, a gente está prejudicando alguém, está tirando o pão da boca de alguém, a gente está tirando o atendimento médico de alguém, a gente está tirando a necessidade básica de alguma pessoa. A que é que a gente está ferindo, pelo amor de Deus? Quem é que a gente está prejudicando? Se alguém achar que a Rádio Junco FM está prejudicando alguém, que diga, liga para cá e diz: olha, está me prejudicando por isso, 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 isso. A Rádio Junco FM, do que eu sei, está facilitando, está acessando as pessoas à comunicação de massa. E é isso que vocês têm que continuar fazendo. Você, amigo ouvinte, você deve aproximar-se mais da rádio e vir participar, ganhar aqui o seu espaço e fazer dessa rádio nosso meio de comunicação. Ela não é do bairro Junco, o estúdio fica no bairro Junco, mas nós queremos atingir a mais longínqua comunidade desse município, né? Eu agradeço mais uma vez por ter me convidado a participar e quero dizer que dentro em breve, se Deus quiser, vou pedir a minha desfiliação desta associação, porque aí eu quero participar da associação lá de Alagoinha e aí quem sabe convidar vocês para um debate desse lá naquele território, né? Aquele sertão, tá? De portas abertas para vocês, é claro, qualquer dia, qualquer hora. 99,9, final do Rádio Debate. Agradecemos mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Comunitária Junco FM ao senhor Hildebrando pela sua presença, também ao Antônio José. João, bem-vindo, e ao Rufino Almondes. Voltaremos no próximo sábado, a partir das 10 horas, no programa Rádio Debate, com outros temas para a comunidade. Junco FM 99,9, transformando para democratizar.